vamos passar para o nosso segundo palestrante, José Manuel Almeida, do Centro Espírita Caminheiros da Luz, com o subtema Influência e benefícios do conhecimento da doutrina espírita na educação moral e na doença. Ora, bom dia a todos. Eu já vi que isto está acelerado e, portanto, eu estou um bocado furioso, mais furioso que o normal, portanto, não consegui chegar mais cedo um bocadinho, como queria, e por isso nem sequer aqui está apresentado como gostava, que era com as palavras, portanto, mas vai correr bem, certeza. Eu não tenho cá por isso, vou ter que fazer. Eu já dou as respostas todas às perguntas que eu comecei a colocar, portanto já não vou cá responder coisa nenhuma. Mas o título que eu dei à palestra foi Influência e benefício do conhecimento da doutrina espírita na educação, na moral e na doença. E eu começava a fazer, afinal, o que é a doutrina espírita, que é uma das perguntas que os jovens fez afinal, e a resposta que é uma ciência filosófica de consequências morais. Ora, face a este princípio, o caráter de formação do adepto do Espiritismo tem em vista uma proposta ético-moral baseada no Evangelho de Jesus. Enquanto ciência estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos e as relações existentes entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo. E como filosofia compreende as consequências morais que resultam desse estudo, por fim, como moral, dá-nos um roteiro ético-moral, é parte de religião, para as nossas vidas. Já nem sei se isto passou. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, sustenta-se numa fé racional e não numa fé cega. Kardec, nos seus estudos, utilizou o método científico, indutivo e dedutivo, até porque Kardec era um homem de ciência. Recordemos a célebre frase de Allan Kardec: se algum dia a ciência provar que o espiritismo está errado em determinado ponto, abandone esse ponto e siga com a ciência. Porquê? Porque a doutrina espírita não tem rituais, no espiritismo não se adivinha o futuro, não se deitam cartas, nem búzios ou algo similar. Todas as atividades na Associação Espírita idónea são gratuitas. Ninguém no Espiritismo faz trabalhos para juntar, separar, seja lá o que for, não resolver os problemas de amor, dinheiro ou balanço profissional, não se realizam curas, porque não se substitui nenhuma especialidade médica. Não há médiums com poderes paranormais. Isto está chato porque avança sem querer. A frase de Kardec torna evidente que dentro do Espiritismo não só não há espaço para crendices, mas também ressalta de imediato uma posição moral oposta ao fanatismo, ao misticismo, ao imediatismo, ao negacionismo, ao fatalismo, ao determinismo e aos outros ismos inimigos da ciência. E revela a absoluta seriedade de Kardec. Os princípios que já foram enumerados por José Augusto, a existência de Deus, a totalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados. E então, numa sessão na Sociedade Espírita de Paris, o Espírito Sansão disse-nos qual o remédio moral do Espiritismo. E o remédio moral do Espiritismo ele definiu assim: amar no sentido profundo do termo, ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros aquilo que se desejaria para si mesmo. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham os vossos irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana. Isto está no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Recomenda-se também a leitura da Revista Espírita, que foi publicada por Kardec entre os anos 1858 e 1869, no total de 135 números,
e 4.568 páginas. Portanto, é um manancial de informação. E nessa Revista Espírita, de 1866, em outubro, ao tratar do tema Os Tempos São Chegados, Allan Kardec assegura, com base em seu bom senso e na sua lucidez, o seguinte: só o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens, pondo um freio nas paixões más. Somente ele pode fazer reinar a concórdia entre eles, a paz e a fraternidade. É dado um importante ênfase à questão do progresso moral. Portanto, a par de todo o conhecimento filosófico e científico que a doutrina espírita nos traz, o que deve preocupar-nos em primeiro lugar são as consequências morais que esse conhecimento acarreta, porque é daí que tem que vir a nossa transformação, a nossa reforma íntima. Tudo se prende com a questão do desenvolvimento moral do homem, que designamos como nível evolutivo, de que compreendemos ser moral em sua integridade, do quanto e como aplicamos essa moral pura e transparente em nosso cotidiano, vai ao encontro da última frase com que o José Augusto terminou na apresentação dele. Tudo depois tem a ver com a forma como nós vamos agir no nosso dia-a-dia, como nos vamos comportar. Peço desculpa, mas isto está com temporização que eu não consegui anular. Trazia aqui a bem, mas já me cheguei a pôr. Analisando os problemas e dificuldades da existência, chegaremos certamente à conclusão de que tudo se relaciona com o parâmetro grau de senso moral. E é essa a medida dos nossos comportamentos e das nossas atitudes. Até a frase atribuída a Pitágoras, filósofo e matemático grego que viveu no século VI a.C., educai as crianças e não será necessário punir os homens, está bem patente a importância da sensibilização, educação e formação moral do ser, desde o começo da vida, elevando o grau de senso moral. E daí resulta a importância da evangelização infantil nas casas espíritas, porque pretende dar, desde crianças, a compreensão moral da existência de consequências em função das ações praticadas. Portanto, a importância da filosofia espírita na educação de todos e na formação do ser integrado. A definição de moral, à luz da doutrina espírita, está também transcrita na resposta à questão 629 do Livro dos Espíritos. Moral é a regra de conduta, da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos. Por isso, nos dizem muitas vezes, pensar bem, agir bem, fazer o bem. É um dos caminhos para estarmos sempre conectados com o Criador. José Herculano Pires, num comentário à resposta da questão 636 do Livro dos Espíritos, afirma que os sociólogos confundiram moral e costumes e conclui: a moral relativa é a convencional, enquanto a moral absoluta é ditada pela aspiração universal do bem, pela lei de Deus gravada nas consciências. Então todos nós sermos com consciência e com as leis de Deus gravadas na nossa consciência. Em função de interesses pessoais materialistas, o homem, por comodismo ou ainda por ignorância, desculpem-me lá atrás, submete a sua consciência a certos tipos de coação social, a fim de não se sentir excluído ou renegado, ou mesmo apontado como tolo ou otário. E às vezes deixamos influenciar pela sociedade. E o que José Herculano Pires nos chama de moral absoluta é aquela que rege as nossas consciências. E ainda para muitos de nós, de difícil aplicação. Nós falhamos muitas vezes nas consequências morais. Quem de nós
pode dizer-se completamente justo e imparcial em todos os aspectos da nossa vida e em relação a todos aqueles com que partilhamos o caminho. Quantas vezes ainda seguimos a lógica de que os fins justificam os meios? Se eu não aproveitar, outro o fará. Todos fazem de uma forma ou de outra. E isto não é mais do que desculparmos-nos e justificarmos perante a nossa consciência. Aquilo que a consciência nos aponta e que nós dizemos, bem, se não for eu a fazer, o que vai fazer? Todos fazem e, portanto, lá vamos nós continuando a seguir o caminho do erro. A consequência das falhas morais é a permanência em faixas vibratórias inferiores, resultando na sintonia, atração e sujeição a influências negativas, perversas e doentias, que causam muitos desequilíbrios, sofrimento, doença e impedimento da evolução espiritual. Os maiores benefícios da aquisição do conhecimento espírita são a preparação da transformação moral. Daí resultando uma sintonia com amigos e benfeitores espirituais que auxiliam e influenciam na orientação das melhores escolhas do nosso livre-arbítrio, fazendo-nos ouvir melhor a consciência, com padrões vibratórios mais elevados, refletindo melhorias evolutivas em todos os aspectos do nosso ser, na saúde espiritual e na saúde física. Muitas dificuldades se apresentam na prática do Espiritismo, inconvenientes a que só um estudo sério e completo pode obviar. Por isso, se incentiva sistematicamente ao estudo da doutrina, à leitura das obras da codificação e a fazermos reflexões sobre os nossos procedimentos, sobre a nossa vida. Atentemos na questão 459 do capítulo 9 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A resposta é absolutamente clara, não deixa dúvidas para ninguém. A sua influência é maior do que supondes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Sem dúvida que o bom ou mau cuidado das escolhas que fazemos com o nosso livre-arbítrio estabelece as consequências morais que resultam dessas influências, boas ou más. Vigilância e moderação são imprescindíveis. Vigiar não é desconfiar, é acender a nossa própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Orgulho, vaidade, maldicência, impaciência, o queixume, a constante reclamação abrem brechas que facilitam aos nossos menos amigos causarem-nos imensos transtornos. Décadas de experiências, estudos e observações no campo do Espiritismo trouxeram-nos relatos de inúmeras manifestações e trocas de impressões de entidades desencarnadas que evidenciam que as atividades espíritas auxiliam seres em sofrimento ou necessitados, não deixando dúvidas em relação às consequências morais. Demonstram a lei da reencarnação e dão relatos de vidas sucessivas que mostram a importância e as consequências em ganhos e perdas evolutivas por razões de comportamentos morais ou imorais. O livro O Evangelho do Espiritismo das Recordações é um repositório que a todos aconselho a conhecer. Itens tais como tentações, amigos invisíveis, influências estranhas, obsessão e psiquiatria, auto-obsessão, fumar, vícios, mediunidade, fluidos, moralidade do médium, coisas que não nos convêm. Isto são alguns dos títulos dos capítulos desse Evangelho das Recordações. Têm informação absolutamente extraordinária. E se me permitem, eu vou só fazer uma pequena síntese
de moralidade do médium. Herculano Pires disse-nos que se o médium é em baixa moral, os espíritos inferiores se agrupam em torno dele e estão sempre prontos a tomar o lugar dos bons espíritos a que ele apelou. Isto também está no livro dos médiuns, traduzido por Herculano Pires. Quanto ao assunto dos médiuns se livrarem de vícios, narrar-lhes-ei um facto que mais parece uma anedota, e foi Eliseu Rigonati, o autor do Evangelho das Recordações, que nos trouxe esta pequena história. O grupo mediúnico Irmãos Max estava em pleno funcionamento e com resultados apreciados. Todavia, médiuns de outros núcleos apresentavam-se aos sábados à tarde como auxiliares voluntários, principalmente passistas. Posto que o centro espírita, o núcleo espírita Irmão Max já estivesse completo, ainda assim eram admitidos, dada a boa vontade que demonstraram. Aconteceu que num sábado, depois da sessão da tarde, Eliseu Rigonati passeava no pátio conjuntamente com o Dr. Orlando e um companheiro que se chamava Faria. E ouvimos um paciente a perguntar ao outro: "Você melhorou da dor de cabeça?" "Melhorar eu? Que esperança! O médico que me deu o passe soltava um bafo de gambá que só vendo." Portanto, gambá deve ser uma bebida qualquer brasileira que não foi possível. Há uns nomes sem mal, pronto. Então, o homenzinho tinha um nome que já era muito mal. Que só vendo. Ele também gosta da branquinha. Essa é que é cachaça. Portanto, Faria caiu do riso e eu, Eliseu, que foi que escreveu esta historinha, ensaiei um risinho amarelo, mas o doutor Orlando me olhou severo e, jeitosamente, acabou com o voluntariado. Está um pequeno exemplo de vícios não superados e que depois se levam na mesma para a casa espírita. Todos somos responsáveis na harmonia do nosso planeta. Como? Promovendo o equilíbrio do ser, irradiando pensamentos salutares dirigidos aos nossos semelhantes. Pensamentos bons ajudam a cura da alma, melhoram o nosso organismo e contribuem para regenerar a Terra. Desenvolver bons pensamentos e sentimentos é o maior dos medicamentos a gerar equilíbrio, a modificar e melhorar energias, a preservar e criar a saúde física, mental e espiritual. Daí que boas leituras fortalecem e orientam os nossos pensamentos, construindo e abrindo novos horizontes. No campo da ciência médica, as obras do médico cirurgião Dr. Paulo César Frutuoso, de que destaco a face oculta da medicina, a medicina mediúnica do futuro e reflexões espiritualistas e científicas de um médico, são uma fonte de ensinamentos e reflexões sobre a influência da espiritualidade e das consequências morais no surgimento de alguns tipos de doenças, bem como deficiências físico-motoras e deficiências mentais. O Dr. Paulo César Frutuoso referencia-nos inúmeros exemplos e relata detalhes de situações que testemunhou nos mais de 30 anos em que colabora no Lar Frei Luís, no Rio de Janeiro. Coloca questões e dá respostas tais como: é possível que médicos, mesmo depois de ser encarnados, continuam a praticar a medicina? Que diagnostiquem patologias já confirmadas por profissionais médicos? Que ajudem a tratar doenças graves, muitas vezes consideradas incuráveis? Que façam incisões cirúrgicas em sangramento? Ele refere operações sem anestesia, o uso de aparelhagens sofisticadas ainda desconhecidas da ciência médica. Lembra sempre a ligação entre a moralidade e o merecimento, ou a falta desse merecimento, no tipo de provas, doenças e benefícios, auxílios obtidos. Inclui conceitos de uma medicina invisível que irá mudar paradigmas materialistas da ciência médica. Afirma que a medicina alcançará a comprovação de que toda a enfermidade, doença, é herança de erros passados
E aí mudará o foco para a cura do doente, o espírito. Portanto, temos que curar o espírito, tratar o espírito. Estabelecendo a ligação entre a doença física como consequência moral do passado. Resgate, expiação, arrependimento, alívio e merecimento. Exemplos de deformidades que ele refere, de deformidades físicas, ósseas e musculares em pacientes cujas vidas passadas ou em cujas vidas passadas cometeram atrocidades porque foram torturadores, etc. Portanto, quem se dedicar e quiser ir passar por esse livro, ou ver até alguns dos vídeos que existem no YouTube do Dr. Paulo Sérgio Frutuoso, vai ficar maravilhado com o manancial de ensinos que lá está. E também concluo dizendo: magnetismo, mediunidade e medicina são os 3 M's interligados. Isto é uma citação do Dr. Sérgio Thyssen. O conhecimento da doutrina espírita, e ainda podemos citar uma frase de Chico Xavier. E Chico Xavier disse que quando nós cuidarmos ou tratarmos dos nossos pensamentos, tivermos o mesmo cuidado que temos com os pensamentos, como cuidamos quando uma infecção atinge o nosso organismo, estamos a cuidar da nossa vida, estamos a cuidar da nossa saúde. O conhecimento da doutrina espírita dá-nos uma visão ampla e racional da vida, explicando-a de forma racional e convincente, abrindo-nos caminho para a transformação íntima, moral, que nos conduz a Deus. Sigamos e confiemos em Deus. Por mais que as vicissitudes nos machuquem na caminhada, ela é ascensional. Há um novo tempo de esperança, de dias melhores. Assim como a luz solar alimenta as flores, sem luz não há vida, proporcionando-nos vitalidade, a luz divina alimenta o nosso espírito para que tenhamos entusiasmo, renovação, esperança, resiliência e vida eterna. Confiemos em Deus. E esta é uma pequena mensagem de um recente livro que nos chegou às mãos, até penso que ainda não está em Portugal, que tem o título Recados de Bom Ano, de uma senhora que se chama Maria José Moraes e publicado pela Edibu. Na bibliografia da apresentação, eu utilizei o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Face Oculta da Medicina, a Medicina Mediúnica do Futuro, o Evangelho das Recordações de Eliseu Rigonati e os Recados de Bom Ano da Maria José Moraes. A todos uma homenagem pela vossa presença e pela vossa atenção, e que não tenha ferido muito os ouvidos com a minha fanhosice, que realmente está a ouvir. Por isso isto foi curtinho, que assim não aprecio ninguém. Continuação de uma manhã, e que estas jornadas sejam, mais uma vez, um sucesso sob o plano espiritual e pelo bem-estar que nós possamos sentir todos quando regressarmos aos nossos lares. Bom dia.